Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse agora mesmo solicite.net. GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. Olá, eu sou Caio César Mota e este é o seu Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos tudo sobre locação de imóveis. E para falar desse instigante tema, recebemos aqui no estúdio hoje a doutora Helena Moreira, que é especialista em direito imobiliário. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite. Boa noite. Falamos também em Goiânia com o doutor Siddhartha Staciarini. Doutor Siddhartha, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Caio, doutora Helena, doutor Arthur, doutor Vitor e todos os internautas. É um prazer imenso participar desse programa. Doutor Siddhartha Staciarini também, que é especialista em direito imobiliário. Doutor Vitor Ribeiro. Boa noite, doutor Vitor Ribeiro. Boa noite, doutor Caio. Boa noite aos colegas convidados aí, doutor Siddhartha, doutora Helena, doutor Arthur, ao público aí que nos assiste, né? Agradecer o convite, viu, doutor Caio? É uma satisfação poder tentar contribuir com o debate, né? Sobretudo ombreado aí por profissionais, né? Tão capacitados e atuantes, né, no direito imobiliário. Nós que agradecemos por aceitar nosso convite, doutor Vitor. Doutor Arthur Camapum, boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutores. É uma satisfação estar aqui ao lado de vocês participando hoje desse programa. Doutor Vitor, doutor Siddhartha, doutora Helena, agradeço a participação. Nós agradecemos. Time de peso hoje conosco no programa para falar tudo sobre relação de locação de imóveis. E esse tema que é muito falado ou que gera muitas dúvidas, inclusive alguns números, o IBGE de 2017 diz que 68,7% da população brasileira possui imóveis próprios. Ou seja, uma grande gama ainda mora ou utiliza do meio de locação para poder residir. E para falar desse tema que gera dúvida, que gera discórdia, recebemos esse importante time, seleto time. E para poder começar, doutor Siddhartha, podemos começar contigo? Claro, à disposição. Doutor Siddhartha, nós sabemos que a relação locatícia é uma relação de direito privado, ou seja, resta afastada da relação de consumo. Diante disso, excetuado aqueles casos tidos como de crime, casos onde o locador decide não locar o imóvel para uma família por ter ali um homossexual ou um afrodescendente, dentre outros, esta relação, ela poderia ser admitida na relação locatícia? E ainda complemento a pergunta, nos casos em que o locador decidir não locar o imóvel para uma família que tenha criança ou que tenha cachorro, seria possível o locador fazer essa ressalva ou decidir não locar esse imóvel? Caio, esse tema é bem palpitante, porque na verdade a lei do inquilinato, no primeiro aspecto, ela não veda esse tipo de escolha pelo locador. Ele, em tese, na condição de proprietário, poderia fazer a locação do bem a quem entendesse por oportuno. A partir daí, ele poderia deliberar, por exemplo, que o seu locatário não tivesse filhos, não tivesse crianças. Porém, o entendimento que tem sido dado a essa questão hoje em dia, ele não tem sido esse. Tá? Existem outros diplomas legais que têm que ser observados, e aí, principalmente a Constituição Federal, né, que veda esse tipo de restrição. Então, eu diria que não seria aconselhável fazer esse tipo de vedação. Tá? Logicamente que o locador ele tem, como eu disse, essa prerrogativa, porém, nesses meandros dessa locação, se ficar evidenciado qualquer tipo de discriminação, né, dentre os quais o doutor citou, eu entendo que o locador poderia sim ter problema. Então, hoje em dia, eu não aconselharia de fato esse tipo de vedação, até porque há aquele entendimento, a partir do instante que o locador resolve por colocar o seu imóvel à locação, ele tem as seguranças que a lei lhe faculta, de, por exemplo, ao retomar o imóvel, o bem estar nas mesmas condições iniciais. Então, diante disso, em que pese a lei do inquilinato não vede, eu vejo como várias ressalvas, até por conta das consequências jurídicas que essa eventual restrição poderia causar.
Doutora Helena, gostaria de complementar a fala do doutor Siddhartha? Sim, eu gostaria só de pontuar que, apesar da lei não fazer nenhum tipo de vedação com relação à etnia, né, opção sexual ou a questão de religião, a gente tem esse cuidado, né, às vezes, quando o proprietário vai colocar o seu imóvel para locação, não de fazer vedação, mas de, às vezes, analisar o perfil do locatário que vai ocupar aquele imóvel. Então, se tem um condomínio onde a maioria dos moradores são idosos, não é razoável que seja locado para um grupo de jovens que vão fazer uma república, né? Então, para evitar problemas futuros de relacionamento, de convivência, o proprietário pode sim fazer essa limitação, perguntar quantas pessoas vão morar, se tem criança, qual a idade, se tem animal, qual é o porte, mas sempre tomando cuidado com essa questão de não configurar uma discriminação, né? Então, só para deixar claro que, apesar de não ser aconselhável, né, a partir do momento que você coloca o seu imóvel para locação, você abre a oportunidade para várias pessoas, mas que é possível sim fazer essas limitações. Bacana. E para complementar, doutor Vitor? Não. Doutor Vitor, vou te fazer uma nova doutor. pergunta. Os contratos de locações, eles somente serão considerados válidos se estiver feito de forma escrita ou existem contratos feitos também de forma verbal e esses contratos devem vigir ou devem ser seguidos? Devem, assim, a lei admite sim, doutor Caio, a locação, a contratação via verbal, né? Contra respaldo lá no artigo 47 da lei do inquilino. O que ocorre é o seguinte, via de regra, presume-se que o contrato não tem prazo determinado, quando ele é contratado verbalmente, né? Quando não é contratado por escrito. Salvo caso você faça prova por outros meios de prova em direito admitidos. Mas a contratação verbal é sim possível, inclusive na locação de cunho não residencial, né? Que aí a guarida que ela encontra é lá no 51. Olá, e você que nos assiste, pedimos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link e também deixe seu recado. Doutor Arthur? Boa noite. Doutor Arthur, caso o contrato esteja vigindo por prazo determinado, há alguma diferença em relação à sua rescisão, se comparado aos contratos de locação por prazo indeterminado? Na lei do inquilinato, nos casos de contrato por prazo determinado, após o período que finaliza o seu contrato, ele entende se o contrato já está rescindido sem notificação ou aviso prévio. Porém, após esse período, se o locatário permanecer por mais 30 dias, entende-se que o contrato está prorrogado por prazo indeterminado, podendo vir a ser rescindido mediante notificação prévia de 30 dias. Já nos que são os contratos por prazo indeterminado, a lei prevê algumas espécies de situações em que poderá esse contrato ser rescindido apenas. Bacana, voltamos ao nosso estudo, doutora Helena. Doutora Helena, há alguma situação em que o locador poderá retomar o imóvel antes do término do contrato sem que tenha que pagar a multa estipulada? Não. O locador, de acordo com a lei do inquilinato, ele não tem a possibilidade, o direito de reaver o imóvel enquanto o prazo estiver vigente, né? Somente após o término da locação. Em contrapartida, o locatário tem sim algumas possibilidades de devolver o imóvel durante a vigência do contrato, né, sem que tenha que pagar a multa. Uma delas é, por exemplo, o caso de transferência no trabalho. Se a pessoa comprovar que foi transferida, né, para um outro setor, para uma outra cidade, ela fica isenta da multa contratual por rescisão antecipada. Então não há possibilidade do locador retomar o imóvel durante a vigência do contrato, é isso? Não há possibilidade, de acordo com a lei do inquilinato. Doutor Siddhartha, é isso mesmo, doutor Siddhartha? Uma ressalva que a gente faz, viu, doutor Caio, que na prática, que a gente advoga bastante nessa área, existe uma confusão por parte do locador relativamente a essa possibilidade de uma retomada. Por vezes, imobiliárias, inclusive, elas admitem que seria possível desde que fosse pago o valor da multa rescisória. E essa situação, ela de fato não existe.
Então, imaginemos o contexto. O locador aluga o imóvel dele por 30 meses. Depois de 10 meses, uma filha que morava fora vai voltar para a cidade e precisa daquele imóvel para sua moradia, né? Então, nessa situação, ainda que seja para uso próprio ou de ascendente, descendente, enfim, o locador não pode efetivamente reaver o imóvel durante o prazo da locação. Uma ressalva a ser feita, uma exceção dessa regra, são aquelas locações build to suit, que é uma modalidade que a lei preconizou de forma taxativa, que podem existir situações pactuadas de modo diverso entre as partes. Mas nas locações convencionais, o locador não pode retomar independentemente do motivo. O que às vezes acontece nessa parte prática é que o locador entra num acordo com o locatário, seja para uma isenção de reforma, seja dando um prazo, isentando o pagamento de aluguéis, porém com consenso. De forma unilateral, o locador, sendo objetivo, não pode retomar nas locações convencionais o bem durante esse prazo determinado da locação. Tá ok. Então resta ao locador cumprir o termo ou cumprir o prazo que está previsto em contrato. Doutor Vitor, nos ouve aí, doutor Vitor? Sim. Bacana. Doutor Vitor, o que seria a denúncia vazia? Doutor Caio, denúncia vazia é a denúncia, sendo bem sucinta, é a denúncia imotivada, né? É aquela denúncia que decorre simplesmente pelo término do prazo do contrato, pelo direito do locador, na qualidade de proprietário, né? Não necessariamente proprietário, porque ele pode ser usufrutuário, por exemplo, o locador, a posição de locador não é ostentada exclusivamente pelo proprietário, ao contrário do que o mercado pensa. Ele pode, decorrente do término do contrato, esse locador pode requerer a desocupação do imóvel, certo? Então, é uma denúncia que não tem motivo, não é decorrente de uma infração contratual, não é decorrente da falta de pagamento de aluguéis ou acessórios, né? Enfim, não é para uso próprio, é uma denúncia que não tem motivo. Por isso, a doutrina a chamou aí de denúncia vazia, né? Bacana. Doutor Arthur Camapum, admitindo que o contrato não tenha previsto a multa de rescisão em caso de seu desfazimento e o locatário venha dar ensejo à rescisão ou à resolução do contrato, na resilição do contrato, ele, locador, poderá cobrar uma eventual multa caso o contrato, para ser mais claro, não tenha estipulado nenhuma penalidade? Boa noite, doutor. Na lei do inquilinato, no artigo 4º, há a previsão de que as partes podem cobrar judicialmente essa multa. Ela deverá ser arbitrada pelo judiciário. Bacana. Doutora Helena, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, caso o locador decida vender o imóvel, ele tem que notificar, ele tem que comunicar previamente o locatário para que ele exerça algum direito? E caso ele não o faça, que direito resguarda ao locatário? Sim, a legislação prevê o direito de preferência ao locatário, né, e fica resguardado a ele o direito de ser notificado pelo locador e que ele tenha as mesmas condições que qualquer outra pessoa. Então, o proprietário tem que notificar com o preço, forma de pagamento, as condições do negócio que ele quer, e o locatário tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Se eventualmente o proprietário vendeu o imóvel sem realizar essa notificação, o locatário tem direito, né, de entrar com uma ação judicial para requerer a adjudicação do imóvel, mas ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Não é simplesmente requerer esse direito. Então, um deles, e o principal, é que o contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel com pelo menos 30 dias de antecedência da venda, né? O que tem que ficar bem atento nesse ponto. Bem claro, muito esclarecedor, doutora. Então, o seu momento jurídico vai para um breve intervalo e voltamos já.
E eu sou Caio César Mota, estou presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás, quem ao lado da Escola Superior da Advocacia de Goiás e Secov, realizará nos próximos dias 8 e 9 de novembro, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o 2º Congresso de Direito Condominial. Na oportunidade, falaremos tudo que há de mais importante e atual sobre o tema. Para isso, contaremos com Lília Vitfib, Silvio Capanema, Bernardo Kese, Alexandre Franco, Miguel Zain, Márcio Espímpolo, Almiro Cardoso, Aldo Júnior, Daniela Mota, Isabela Pantoja, dentre tantos outros. Se inscreva no link abaixo e garanta sua inscrição para um dos maiores eventos do cenário nacional. Um grande abraço e até lá! Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse agora mesmo solicite.net. GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. Lá, voltamos para o seu momento jurídico. Doutor Siddhartha, Sim, você doutor acompanhou Caio. a resposta da doutora Helena? Nós falávamos há pouco do direito de Sim. preferência. Para que ele, e a doutora Helena esclareceu que para que ele pudesse ser exercido era necessário que 30 dias antes houvesse averbação às margens do registro, né, às margens da matrícula do Sim. registro imobiliário, para que fosse obedecido. Certo? Então, Ok. para que o locatário, uma vez que ele não tenha averbado, é possível que ele permaneça na posse desse imóvel? Bom, ainda sobre a questão do direito de preferência, doutor Caio, se me permite, eu faria uma ressalva. Aquele locatário que não tiver feito a averbação do seu contrato previamente às margens da matrícula, ele não ficaria desamparado em razão da não observância do direito de preferência dele. Ele poderia, no caso, pleitear perdas e danos, tá? Ele não teria o direito da adjudicação do imóvel, porém poderia pleitear a perdas e danos. Outra situação também que eu ressalvo, de aspecto prático, relativamente à venda de imóveis alugados, é o seguinte: suponhamos que o imóvel é oferecido para o locatário por R$600 mil. O locatário ou manifesta desinteresse ou mesmo deixa de manifestar, e 30 dias é subentendido que ele é entendido pela desistência tácita dele quanto à aquisição. Por vezes, o que acontece? O locador passa a negociar esse imóvel junto a terceiros interessados e recebe aí uma oferta de R$500 mil, ou seja, uma condição, um preço inferior àquele que ele ofereceu ao locatário. Nessas hipóteses, o adequado, o legalmente estabelecido, é que ele realize uma nova notificação para o locatário, fala, eu te oferecido pelos 600 mil, porém, um terceiro interessado ofereceu R$500 mil. Ou seja, oportunizar de fato ao locatário, né, essa aquisição pelo valor que ele viria a vender para um terceiro interessado. É só interessante. E outro problema que acontece também de ordem prática, o imóvel que foi oferecido 600 mil ao locatário. Quando dá a escrituração do bem, vendedor e adquirente falou, não, vamos fazer a escrituração por valor inferior ao preço da venda. Isso aí pode trazer sérios problemas ao locador. Por quê? Imagina se o imóvel de R$600 mil foi oferecido a R$600 mil para o locatário e foi escriturado a posteriori, vamos supor, por R$300 mil. Então, que seria o valor oficial da venda. Nessas hipóteses, imagine que ele poderia, inclusive, caso o contrato dele esteja averbado na matrícula do bem, depositar os R$300 mil e adjudicar o bem para si. Então, isso é muito perigoso quando se vai fazer alienação de imóveis locados. O locador e a imobiliária têm que ficar atentos a esses aspectos para justamente não causar o prejuízo ao locador. Pois bem, quanto ao seu questionamento, doutor Caio, relativamente à possibilidade de permanência do locatário depois de um imóvel vendido, o primeiro ponto que eu destacaria aí é que a venda do imóvel é um direito do locador, independentemente. Imagine que um contrato foi feito por 10 anos. Esse locador, por um motivo ou outro, depois de um ano, pode ter a necessidade de vender o imóvel. Então, ele, enquanto dono, proprietário do bem, ele, uma vez possibilitando o direito de preferência ao locatário, pode vender a um terceiro esse bem. O locatário, para que ele tenha o direito de permanecer
no imóvel após essa venda, a lei exige dele três situações. Primeiro, o contrato tem que estar vigente por prazo determinado. Segundo, tem que constar do contrato uma cláusula de vigência pós-venda, né? Ou seja, tem que constar no contrato que uma vez o imóvel sendo vendido durante a locação, o adquirente será obrigado a respeitar o prazo desse contrato. E o terceiro é justamente esse contrato tem que estar averbado às margens da matrícula, até para dar essa publicidade relativamente a essa locação para o adquirente. Então, ele vai ter ciência que esse imóvel está alocado, né, nessa hipotética situação, que esse contrato contém essa cláusula que ele vai ser obrigado a respeitar e que está por prazo determinado. Diante disso, o locatário, atendidos esses 3 requisitos, que eu destaco são cumulativos, tá? Não adianta ter 2 dele, por exemplo, tem que ter os 3. Se atendidos esses 3 requisitos, o locatário tem sim o direito de permanecer no imóvel, mesmo depois da venda, tá? E o adquirente vai ser obrigado a respeitar esse pacto. Caso não atendidos esses requisitos, o adquirente terá o direito de fazer a denúncia dessa locação, desde que o faça no prazo de 90 dias, concedendo ao locatário o prazo de 90 dias para desocupação. Então, veja a gravidade dessa situação e a importância de fazer a averbação do contrato às margens da matrícula. Tá? Imagina-se aí uma locação firmada por 10 anos, por exemplo, o locador simplesmente pode fazer a venda depois de um determinado período e aquela garantia que o locatário tinha, entre aspas, de um contrato longo, ele pode ser desfeito prematuramente em razão dessa venda, caso ele não tenha se acautelado quando da realização dessa locação. E você que nos acompanha, se está gostando do nosso vídeo, curta aí a nossa página. E de outro modo também, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Dr. Vitor Ribeiro, ciente que em Goiânia hoje, segundo dados até do próprio Secov, quem faz um belo trabalho aí na nossa capital goiana, ele diz que em Goiânia nós temos entre 5 e 6 mil condomínios na grande Goiânia. Considerando esse alto número, esse grande número de condomínios, de quem que é responsabilidade por pagar as taxas condominiais numa relação locatícia? Seria do locador? Seria do locatário? E sendo do locatário, o locador tem responsabilidade por alguma parte dessa taxa? É isso mesmo, doutor. O que acontece? É bem sabido que a taxa de condominial, ela subdivide-se em despesas ordinárias e extraordinárias, né? As despesas ordinárias são aquelas destinadas à administração do condomínio, aquelas que são rotineiras, né? Aquelas que todo mês são ordinárias, né? Como diz o próprio nome, todo mês elas existem. E no caso das despesas ordinárias, essa obrigação ela é do locatário, certo? Agora, quando se trata de despesas extraordinárias, né, que são aquelas despesas que não integram, né, a própria manutenção ou gasto de conservação do imóvel, aí nós estamos falando de obras de reforma que acresce a estrutura do imóvel, pintura de fachada, indenização decorrente de uma interrupção de um contrato de trabalho, ou seja, aquelas que não são comuns, mensais, essas sim pertencem ao locador, são de obrigação do locador. Então, via de regra, o que se faz, como não são todos os condomínios que desmembram, né, na verdade é uma minoria, desmembram essa taxa, até porque isso onera o condomínio, via de regra o locatário paga essa taxa por inteiro, e faz esse desconto naquelas despesas extraordinárias, né? E aí está incluído, inclusive, o fundo de reserva, né? A constituição do fundo de reserva, desde que esse fundo de reserva não faça frente àquelas despesas destinadas à manutenção e conservação do imóvel, ele paga e desconta esses rateios ou esse fundo de reserva do aluguel. Então, isso, a gente tratando da prática, comumente, alguns contratos prevêem a forma que vai se proceder esse desconto, mas o locador ou a administradora é notificada para que faça uma compensação diante desses valores pagos, viu, doutor? Doutor Arthur, você gostaria de complementar a fala do nosso colega Vitor Ribeiro?
Oi, boa noite, doutores. Mais uma vez, eu queria fazer só uma complementação à fala do doutor. A questão das taxas condominiais, elas têm aquela natureza próprio terreno, que é a natureza de que acompanham a coisa. Então, tem que ficar claro ao locador que o fato dele transferir essa responsabilidade para o locatário, caso este não a cumpra, o locador poderá posteriormente ser acionado pelo condomínio para que venha adimplir com essas taxas. E aí, sim, depois de quitadas, poderá entrar com uma ação para reaver esses valores do locador que inadimpliu. Tá, doutor Arthur, já aproveitando sua fala, o locatário ele pode participar das assembleias? Se puder, em quais condições? Na antiga lei do condomínio, havia previsão de que os locatários poderiam participar das reuniões de condomínio, das assembleias, e votar em casos que não discutissem as taxas de natureza, as despesas extraordinárias. Porém, hoje existe uma discussão que, com a vigência do Código Civil, o artigo 1335 não abrangeu essa situação. Portanto, hoje, temos que nos atentar principalmente para a convenção de condomínio, o que lá está estipulado, porque o Código Civil garante apenas o direito de voto ao condômino que está quite com a taxa de condomínio. Tá. Doutora Helena, considerando que o IPTU é uma obrigação que recai sobre o proprietário do imóvel, ela pode, em alguma situação, ser transferida ao locatário? E, se puder, o que é necessário? Então, é muito parecido até com a questão da taxa condominial, né? A natureza jurídica do IPTU é próprio terreno e acompanha o imóvel. Então, da mesma forma, ela pode ser transferida para o locatário através de uma cláusula no contrato que transfira essa obrigação. Então, passando essa obrigação para o locatário, ele passa a ter que cumprir com essa obrigação, mas se ele não cumprir, o proprietário pode ser acionado para que pague esses débitos e depois tem o direito de regresso, né, em desfavor do locatário. Correto. Doutor Siddhartha? Eu só faria uma ressalva, tá, doutor Caio, que existe uma confusão relativamente a essa questão do IPTU, imaginando que ela por si só já seria uma incumbência do locatário. Então, não raramente a gente tem locações verbais, a gente depara com locações verbais em que o locador quer cobrar do locatário essa obrigação. Então, isso, conforme foi bem exposto, né, pela doutora, não acontece. Ela só é transferida para o locatário desde que assim constar no contrato. Daí a importância também de que no contrato haja essa expressa menção, sob pena de o locador ser o responsável por esse encargo. Doutor Siddhartha, para que haja reajuste dos contratos de locação, é necessário que siga algum índice obrigatoriamente? Esse índice pode ser livremente pactuado, e se ele for pactuado, ele pode ser aplicado com qual periodicidade? Bom, relativamente ao índice, ele tem que ser objeto de pactuação entre as partes, tá? E não sendo aplicar-se o valor de mercado, o que nunca é aconselhável, porque o que eu costumo dizer, o valor de mercado para o locador é um, o valor de mercado para o locatário é outro. Então, você pode criar divergências referentemente ao valor do aluguel quando do seu reajuste. No tocante à periodicidade, em tratando-se de locações residenciais, existe a regulamentação e essa periodicidade tem que ser no mínimo de um ano. Tem que se observar a periodicidade anual para as locações residenciais. É interessante sua fala, né? O valor da locação para o locador é um e para o locatário é outro, né? E o reajuste assim também o é, né? É dessa forma. Doutor Vitor, caso o locador queira, ele poderia colocar como base de reajuste o salário mínimo? Não, doutor Caio, é vedada a vinculação do aluguel tanto a moeda cambial quanto o salário mínimo, tá? Então, essa vedação é expressa e a cláusula é nula, se assim contiver do contrato. Tá, doutor Arthur, uma questão que gera bastante dúvida e ela é muito guerreada, muito debatida, é a questão da multa por impontualidade. Muita gente entende que a multa por impontualidade ela não pode ultrapassar 2%, como se fosse uma relação de consumo. No entanto, os contratos, com bastante habitualidade, prevêem uma multa estipulada em 10%.
Essa multa, ela é válida ou ela sofre alguma limitação, seja do aspecto legal ou de entendimento jurisprudencial? Essa questão, doutor, ela existe pelo fato de que algumas pessoas confundem que há aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de locação. E lá sim a previsão dessa multa de 2%. O entendimento é de que essa multa ela pode chegar até o patamar de 10% e ser exigida sobre o valor da dívida, não sobre o valor integral do contrato quando há a impontualidade. Bacana. Vamos a um breve intervalo. Novamente voltamos com o nosso terceiro bloco. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse agora mesmo solicite.net. GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Voltamos com o seu momento jurídico. Doutor Siddhartha, Pois não? vamos falar sobre garantias locatícias? Vamos. Quais seriam elas, doutor? Bom, a lei do inquilinato contempla aí 4 modalidades de garantia locatícia. Seria a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, tá? Que é muito pouco utilizado. Nós teríamos a caução, nós teríamos a fiança e o seguro-fiança. Essas são as 4 modalidades contempladas pela lei do inquilinato. Me ouviu, doutor? Eu perguntava, doutor Siddhartha, qual delas, em regra, é a mais utilizada? Ainda a fiança, tá, doutor Caio? Ainda a fiança ela é a mais utilizada e, a meu ver, ainda a mais eficaz, em termos práticos. Em que pese e reconheça a dificuldade hoje em dia dessa garantia ser prestada, né, em termos práticos, e o crescimento de outras modalidades, especialmente a questão do seguro. Mas, hoje em dia, eu diria que ainda a fiança é a mais utilizada. Doutora Helena, considerando que a locação ou que a garantia através de fiadores seja a mais utilizada, eu perguntaria, o locador poderia exigir mais de uma garantia num contrato de locação? Não, a lei do inquilinato veda expressamente a exigência de mais de um tipo de garantia. Então, quando o locador for escolher, ele precisa analisar bem os critérios que ele vai exigir para que ele faça a exigência de apenas uma. E, doutor Vitor, o locador pode cobrar o aluguel antecipado em alguma circunstância?
ele só pode cobrar o aluguel antecipado, Dr. Caio, nas locações por temporada, né, e caso o contrato não tenha nenhuma das garantias lá previstas no artigo 33 da Lei do Inquilinato, né. Agora, em complemento aí, a sempre acertada a manifestação, a gente, na prática aqui, tem apesar da divergência doutrinária quanto a se é um direito real ou não, a gente utiliza muito a caução, porque essa caução, né, que é uma das 4 garantias, ela subdivide-se aí em caução de bem imóvel, que é aquela registrada lá no contrato de títulos e documentos, que é pouquíssimo usual, e a de bem imóvel, né, que é averbada às margens da matrícula do imóvel. Tá? Além da caução em dinheiro, que não pode exceder o valor de 3 aluguéis. Mas, como o doutor Siddhartha bem disse, na prática, a fiança é melhor, até porque a caução em dinheiro, por exemplo, ela enfrenta restrições, até a lei não trata tão claramente dela, mas a interpretação da doutrina impôs, diante de alguns julgados aí, essa utilização de depositar em caderneta, de conta corrente, de conta poupança comum entre locador e locatário. Então, sua utilização ela é mais difícil, muito embora, por vezes, administradoras, representantes de locador, elas guardem para si o valor da locação e depois devolvam, da caução, desculpe, e depois a devolvam para o locatário corrigido, que não é uma prática tida como correta, digamos assim. Mas a caução do bem imóvel, ela é muito utilizada ainda, né? Pelo menos ao meu ver aí. A pessoa, o locatário, por exemplo, tem um imóvel disponível, ele registra essa garantia lá às margens da matrícula do imóvel dele, permitindo assim a locação sem incomodar um terceiro aí com pedido de fiança, né? E o grande problema de pedir a um amigo, a uma pessoa próxima para que seja seu fiador, é que depois você abre o precedente para que ela também o peça, né? E talvez nem sempre essa pessoa tenha o mesmo grau de responsabilidade ou de comprometimento que você. E isso eu lembro de ouvir com muita propriedade ou com muita clareza do meu avô uma certa vez. Doutora Helena, muito se fala em outorga uxória. O que seria a outorga uxória? Então, a outorga uxória, na verdade, é uma forma de resguardar, né, a dilapidação do patrimônio do casal. Então, quando você vai realizar uma transação, dependendo do regime de casamento, você precisa da outorga, da concordância do cônjuge para que você figure naquele contrato de alguma forma. E o grande exemplo nos contratos de locação é realmente a fiança. Quando você vai prestar a fiança e você é casado, a sua esposa, o seu cônjuge, precisaria concordar. Se eventualmente você assinar esse contrato e não houver assinatura outorga uxória do cônjuge, essa fiança torna-se inválida. Isso para qualquer prazo de contrato ou tem um prazo mínimo estabelecido? Qualquer prazo de contrato de locação. Se a garantia for a fiança e o fiador for casado, ele precisa da outorga. Doutor Siddhartha, a outorga é sempre necessária? Eu faço só uma ressalva, no exemplo que a doutora Helena citou. Se o fiador ele for casado pelo regime da separação de bens, separação total de bens, essa outorga seria desnecessária. E outro exemplo também que a lei exige essa outorga é nas locações firmadas por prazo igual ou superior a 10 anos. Então, a lei exige essa outorga uxória. Deu branco agora. Excelente, doutor. Doutor Arthur, nas locações, sejam elas residenciais, sejam elas comerciais, o locatário poderá ceder ou transferir a utilização desse imóvel a um terceiro? Em todos os tipos de locação, essa cessão ou essa sublocação, ela só poderá acontecer quando houver anuência expressa do locador, haja visto o artigo 13 da Lei do Inquilinato. Dessa forma, a pessoa que está locando, ela não pode, sem autorização do locador, alugar para um conhecido, para um amigo, ou mesmo alterar a destinação do uso do imóvel que ele está locando. Doutor Siddhartha, Sim. O inquilino tem direito às benfeitorias introduzidas no imóvel? Depende.
Tá, doutor Caio? Relativamente às benfeitorias, a lei do inquilinato, primeiro ponto, ela dá às partes total autonomia para que deliberem sobre esse tema. E o que for deliberado em contrato, é importante deixar isso registrado, de acordo com a jurisprudência dominante, ela tem prevalência. O que a lei estabelece? Nos casos das benfeitorias necessárias, ainda que sem autorização do locador, e no caso das benfeitorias úteis, desde que autorizadas pelo locador, o locatário teria direito a ser indenizado por essas benfeitorias, inclusive podendo exercer o direito de retenção, tá? Salvo disposição em contrário no contrato. O que isso quer dizer? Se no contrato contiver a disposição, no sentido do locatário, renunciar ao direito de recebimento de qualquer tipo de benfeitoria, essa condição prevalece. Então, a lei estabelece nesses moldes, e não havendo estipulação em contrário, as necessárias, ainda que não autorizadas, e as úteis, desde que autorizadas, elas são passíveis de indenização. As voluptuárias não são passíveis de indenização e poderão ser retiradas pelo locatário ao final da relação locatícia. Obrigado, muito claro. Doutora Helena, no caso de um imóvel não estar nas mesmas condições que o locatário tenha recebido, o locador, ao ser provocado a receber as chaves, ele pode fazer essa recusa no recebimento porque o imóvel não está compatível com o estado ou com a vistoria inicial do imóvel? Não, ele não pode se recusar a receber as chaves, tá? A orientação que a gente sempre passa é que as administradoras e os proprietários recebam, né, as chaves, que seja feita a vistoria de saída com o acompanhamento do locatário, porque o entendimento da jurisprudência já é pacífico, no sentido de que uma vistoria feita unilateralmente não é válida. Então, ele precisa fazer essa vistoria e depois, se eventualmente houver alguma discordância com relação ao estado do imóvel, ele tem que procurar os meios judiciais para receber o seu crédito, se eventualmente não chegarem num acordo extrajudicial. Doutor Vitor, se porventura o locador fez a locação, firmou o contrato, e ele se recordou durante a vigência do contrato que ele não fez o laudo de vistoria, ainda há tempo para que seja realizado ou o tempo já restou superado? Doutor, é uma questão que decorre de uma obrigação própria do locatário de usar o imóvel, né, de acordo com o que é contratado, né, como se fosse seu, né, de bem conservar e manter o imóvel. Essa é uma obrigação decorrente da lei, né? Essa vistoria fora do prazo, ela vai retratar outro momento da locação. Isso pode ser convencionado, mas eu vejo que, de todo modo, o locatário ele tem que entregar o imóvel, né, da forma vista aí no início da locação, né, que ele vai declarar no contrato que está habitável, né, salvo o desgaste natural do tempo. Mas essa vistoria extemporânea, eu vejo que é complicado, porque o locatário não vai concordar com certas colocações. Isso vai ficar difícil de ficar retratado no final, né, no meio do contrato, perdão. Então seria um encargo que recai sobre o locador, uma responsabilidade dele. E a omissão dele acaba implicando em prejuízo a ele próprio, seria isso? Perfeito. A assinação dele. Doutor Arthur, caso o locatário descumpra o contrato e o locador deseja reaver o imóvel, qual que é a medida, qual que é a ação pertinente para que ele tenha esse imóvel retomado? Em qualquer situação de descumprimento do contrato por parte do locatário, a legislação entende que só existe um caminho para que o locador possa reaver esse imóvel, e é o caminho da ação de despejo. Vai também ser fundamentada pela lei do inquilinato, lá no artigo 5º. Então, o único meio que existe hoje para que o locador reaveja o imóvel é pela ação de despejo. Doutor Siddhartha, sendo ingressada a ação de despejo, ainda há tempo para que o locatário afreie? Há alguma coisa que pode ser feita? Sim, nas ações de despejo, o juiz, no despacho inicial, determinará a citação do locatário, né, e eventuais fiadores, para que ofereça defesa ou purgue a mora, no prazo
da contestação e, em sendo purgada a mora, a locação tem seu regular procedimento. Doutora, quem poderá ingressar com a ação revisional e em quais circunstâncias? Então, tanto o locador quanto o locatário podem ingressar com a ação revisional de aluguel. A exigência que a lei faz é que seja após 3 anos ininterruptos de contrato. Então, passaram... Nós estamos em quantos minutos? 3 anos ininterruptos de contrato. Se uma das partes entende que aquele imóvel está com o valor do aluguel fora da realidade do mercado, ele pode sim ingressar com a ação, juntando laudos, comprovando, né, essa incoerência, e aí vai ficar a critério do juízo analisar se esse valor vai ser revisado ou não. E a gente vê o tanto de dúvida, o tanto de discussões que decorrem da alocação, tanto de dúvidas ou tanto de situações que acabam implicando na judicialização em razão de descumprimentos ou em razão de divergências na interpretação do contrato. E assim a gente encerra o programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação, esse time seleto de especialistas que esteve conosco no programa de hoje. Quero despedir de você, doutora Helena. Gostaria que você também se despedisse de quem nos acompanha, por gentileza. Gostaria primeiro de agradecer o convite, doutor. Foi um prazer estar aqui com vocês, ao lado dos nobres colegas, e agradecer aos espectadores. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas, e a gente está à disposição. A gratidão é nossa, doutora. Doutor Siddhartha, obrigado por contribuir, sempre muito enriquecedor seus comentários. Me despeço de você também, deixo um carinhoso abraço e nos vemos no Congresso, né, de Direito Condominial, que acontecerá dias 8 e 9 de novembro na cidade de Goiânia. Com certeza, doutor Caio, eu ratifico aqui o agradecimento e externo a honra de ter participado desse programa. Espero ter contribuído com algo aí para o programa e estou sempre à disposição. Então, um grande abraço aos demais participantes e aos internautas que acompanham e vão acompanhar o programa. Muito obrigado. E eu que agradeço, um forte abraço. Doutor Vitor Ribeiro, obrigado por contribuir com a nossa nossa terceira edição do Momento Jurídico. Um carinhoso abraço. Obrigado mais uma vez, você sempre é muito claro, muito preciso nas suas respostas. É isso, doutor Caio, estou sempre à disposição e agradeço, reitero aí a honra que foi ladeada aí por todos vocês, colegas, né, que tanto contribuem para o bom debate e para a boa aplicação do direito, né, garantindo ao cidadão aí o que ele precisa. Bom, um abraço para todos. Um abraço, doutor. Doutor Arthur Camapum, obrigado também a você. Quero deixar a você também um carinhoso abraço. Nos encontramos no Congresso em Goiânia, no Congresso Condominial, nos próximos dias 8 e 9. Um abraço para você. E aqui nós recebemos também a colega doutora Helena. Ela fez o convite, gostaria que você viesse também, que todos vocês viessem, que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui no estúdio, numa próxima oportunidade, doutores. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite, por estar aqui ladeando esses nobres colegas que são ícones nessa área que tanto cresce no nosso ramo do direito. Agradeço, estarei lá no Congresso e ratifico aos internautas também que venham ao Congresso, que compareçam, que será um excelente evento com excelentes nomes de palestrantes. Um abraço. Um abraço e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. E eu sou Caio César Mota, estou presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás, quem ao lado da Escola Superior da Advocacia de Goiás e Secov realizará nos próximos dias 8 e 9 de novembro, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o 2º Congresso de Direito Condominial. Na oportunidade falaremos tudo que há de mais importante e atual sobre o tema. Para isso contaremos com Lília Vitfib, Silvio Capanema, Bernardo Kese, Alexandre Franco, Miguel Zain, Márcio Espímpolo, Almiro Cardoso, Aldo Júnior,
Daniela Mota, Isabela Pantoja, dentre tantos outros. Se inscreva no link abaixo e garanta a sua inscrição para um dos maiores eventos do cenário nacional. Um grande abraço e até lá.